Meus irmãos, a graça e a paz, estamos mais uma vez juntos, amém? Para compartilhar a palavra de Deus, levar o conhecimento do Senhor até você, e fazemos isso por meio do nosso canal, como você já sabe, Ponto de Pregações. E também a nossa página no Facebook. Você pode, através desses canais, ouvir as mensagens, curtir o conteúdo e também compartilhar para as pessoas que você quer de alguma forma alcançar, amém? Então, Jesus nos disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, amém? Então nós podemos fazer isso junto com você, levando assim a palavra de Deus até o conhecimento das pessoas. Eu queria meditar com você um texto da palavra de Deus hoje, que se encontra lá no profeta Isaías, capítulo 52, o versículo 13, tá bom? Que diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado por este privilégio. Podemos mais uma vez, ó Deus, compartilhar a Tua palavra, meditar, ó Deus, nos Teus ensinos, sabendo que isso enriquece nossa alma e nos leva a ter uma comunhão, ó Deus, íntima com o Senhor. Nos abençoa, fala ao coração de cada um por meio da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o nome Isaías significa Yeshá Yahu no hebraico, que quer dizer Deus é nossa salvação. Amém? O profeta, quando trouxe aqui esta profecia, ela foi falada por ele há 700 anos antes do seu cumprimento. E nós acreditamos que ela foi cumprida na pessoa de Jesus, relatada nos evangelhos, não é isso? Então isso é muito importante. Então eu quero hoje com você, por meio desse versículo, nós teremos, além dessa porção, além desse ensino, nós teremos outros ainda atrelado a esse texto, porque é um texto muito rico. Eu entendo que esse texto aqui ele é o texto, um dos textos mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque é um texto, é uma profecia que fala daquilo que transforma a humanidade, ou seja, a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Amém? Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que pode nos redimir. Ele, o servo aqui no caso, é aquele que derramou sangue, né? E se através do seu sangue nós tivemos os nossos pecados remidos. A palavra diz, sem o derramar de sangue não há a remissão de pecado. Então é muito importante falar sobre esta questão aqui, amém? Tão importante. O texto aqui, referido ao servo, se refere ao Messias, se refere a Jesus, Yeshua, conhecido pelos judeus, amém? Diferente de como a pronúncia é trazida, o importante é que nele foi cumprido. O entendimento judaico ortodoxo aqui é que o servo não se refere ao Messias, e nós vamos entender o porquê eles pensam assim. Pelo contrário, eles pensam aqui que o servo, eles têm um entendimento, a interpretação de que o servo aqui se refere não a um homem, não a um escolhido, não a Jesus, a Yeshua, mas se refere à nação judaica, à nação israelita como um todo. É isso? E você vai ver que aqui em alguns textos atrás, você vai ver que de fato existe aqui alguns textos na Bíblia, na palavra de Deus, que fala que realmente Israel é o servo do Senhor. Mas aqui você vai entender que através desse servo, ele tem aqui nele, na pessoa dele, o cumprimento e a condição plena de remir os pecados. É interessante, meu irmão, que você vai ver que sobre esse servo toda a Bíblia refere-se a ele, tem referência a ele. Por exemplo, se você ir lá para Gênesis,
Você vai entender lá, né, lá em 3,15 de Gênesis, Gênesis capítulo 3, versículo 15, lá vai dizer que, né, isso, olha aqui, eu vou até ler aqui essa passagem, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, vou até ler aqui num material que é judaico, né, a Torá, os 5 livros da Bíblia, que nós entendemos como Pentateuco, né, mas eu vou estar lendo aqui essa passagem na Torá, que diz assim, Gênesis, que eles chamam de Bereshit, capítulo 3, versículo 15. E inimizade porei entre ti e a mulher, e entre a tua semente e entre a sua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a palavra aqui, o descendente ou a semente que viria da mulher, você vai ver aqui que essa semente, né, já é uma profecia sobre aquele que viria da mulher, que viria da virgem. Então aqui você já vê que já tem uma passagem que já aponta para aquele que viria, para a semente que viria, e essa semente o que? Ela pisaria na cabeça da serpente. Nós entendemos que a serpente simboliza, é um nome que a gente entende por Satanás, por, né, Ra-Satã, como os judeus chamam. Então você já vai ver aqui que já tem uma passagem que, né, no começo da Bíblia que já aponta para isso. Se você for lá para Deuteronômio, os judeus chamam Devarim, se você ir lá para Deuteronômio capítulo 18 e o versículo 15, vamos dar uma olhadinha aqui também. Deuteronômio, capítulo de número 18, o versículo 15. Só um minutinho para nós poder aqui encontrar. Diz assim, essa Bíblia é uma Bíblia judaica, ela é completa. Amém? Essa aqui aqui nós lemos na Torá, agora eu estou lendo na Bíblia judaica, tá bom? Que diz assim, versículo 15 de Devarim 18. Adonai levantará dentre seus parentes um profeta semelhante a mim. Prestem atenção a ele, pois quando estavam reunidos no Horebe, vocês pediram a Adonai, seu Deus, não nos deixem ouvir mais a voz de Adonai, nosso Deus, nem os permitais ver esse grande fogo outra vez. Se fizer isto, nós morreremos. Nesta ocasião, Adonai me disse, eles estão certos no que dizem. Levantarei para eles um profeta semelhante a você dentre os parentes deles, porei minhas palavras em sua boca e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Quem não ouvir as minhas palavras que ele falará em meu nome, prestará conta de si mesmo a mim. É uma outra referência, amém, de que Deus levantaria dentre o povo um profeta. É isso? Um homem que falaria as palavras de Deus, e quem não ouvisse as palavras dele, não é isso? Prestaria conta de si mesmo a Deus. Se você for lá para os evangelhos, meu irmão, você vai ver lá que Jesus fala assim, que ele é o pastor, não é isso? Que ele é o pastor das ovelhas, e que as ovelhas devem ouvir a sua voz e seguirem a sua voz. É isso? Então, você vê que tem ligação, tem, né? Voltando aqui para o texto inicial, eu li com você 2 referências, existem mais referências. Se você for pegar, irmão, do livro de Juízes, ali você vai ver que existem 12 juízes que julgam ali Israel. Aqueles juízes, cada um deles que é levantado, simboliza um salvador, um libertador. É isso? E todos eles simbolizam também Jesus.
aquele que viria, amém, para poder libertar o povo, embora que lá o povo era liberto e logo depois ele voltaria ao pecado, amém? Em Jesus é diferente. Quando ele libertar o povo e o povo permanecer nele, o povo vai ser liberto, não é isso? De uma vez por todas. Amém? Então veja bem, aqui o servo se refere a Jesus. E olhando, né, e seguindo aqui o que o profeta disse, vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo. Lá no versículo 4, diz assim, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É muito importante você prestar atenção aqui nesse verso, porque você vai ver que existe duas colocações importantes sobre o servo. Veja bem que vai dizer aqui, ó, certamente ele. Olha que aqui está na terceira pessoa do singular, se refere a uma pessoa, não a um grupo de pessoas, é singular, né? Certamente ele tomou sobre si. Aí continua, as nossas enfermidades, está vendo? Então, alguém no singular, uma pessoa, toma sobre si a enfermidade de uma coletividade, de um grupo de pessoas. Aqui está dizendo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui nossa se refere à terceira pessoa do plural. Aliás, a primeira pessoa do plural, nós. Ou seja, é uma coletividade, é um grupo de pessoas. Meu irmão, tanto você quanto eu, sabemos que Israel como nação, sendo ela servo do Senhor, você vai entender em toda a Bíblia que Israel sempre transgrediu. Israel sempre estava transgredindo, servindo a Baal, se idolatrando, e acumulando pecado. A colocação judaica ortodoxa sobre o texto aqui de que se refere, o servo se refere à nação, até tem base para isso. Você vai ler lá em Isaías 44, você vai encontrar isso, em Isaías 42, mas quando você coloca aqui a questão que esse servo se refere a alguém que virá, um profeta levantado por Deus, onde Deus colocaria as palavras dele na boca desse profeta, é isso? E quem não ouvisse as palavras desse profeta iria dar conta de si mesmo a Deus, ou seja, entendemos que haverá um juízo, as pessoas irão prestar conta, amém? E o julgamento é segundo a palavra de Deus, que ele colocou no seu servo, como você está vendo aqui. Então eu quero enfatizar, eu quero pontuar com você aqui no versículo 4, certamente ele quem? O Messias, tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando o profeta fala aqui nossas, veja bem, ele está se referindo também a ele. Ele se refere a ele, incluso com a pessoa, e a nação de Israel. A profecia aqui é sobre Israel, está falando sobre o povo dele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Você entende aqui? Ele continua. Ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Fica claro aqui o texto que há uma pessoa, não é isso? Há uma pessoa que se refere a si, e o profeta está falando de um grupo de pessoas que precisam o quê? De remissão, porque estavam em pecado. É isso? E como a gente pode comprovar isso? Vamos dar uma olhadinha lá em Isaías 59. E vamos identificar aqui uma questão importante sobre a questão do povo.
Lá em Isaías 59, versículo de número 2, vamos ler vamos ler um também. O braço do Senhor não é curto demais para salvar, nem os seus ouvidos estão surdos para ouvir. Versículo 2: todavia são as suas transgressões que os separam de Deus. Seus pecados esconde-lhes o rosto de vocês, para que não lhes ouçam, pois as mãos de vocês estão sujas de sangue, e seus dedos com transgressão, seus lábios falam mentira, e sua língua profere coisas malignas. Meu irmão, veja bem, essa condição eu li, novamente quero enfatizar, eu li na Bíblia judaica, está aqui, ó, esse texto de Isaías 59, 2. Aqui o texto fala da condição da nação, de que ela estava separada de Deus, porque aqui diz, são as vossas iniquidades que fazem separação, e as suas mãos estão sujas de sangue, e os seus dedos com transgressão, seus lábios falam mentira, e a sua língua profere coisas malignas. Meu irmão, é o profeta Isaías, Yeshayahu, o Senhor é a nossa salvação, falando sobre o seu povo, sobre a nação de Israel, a condição dela. Aqui fica claro, amém? Está falando da nação, da condição da nação. Então a nação precisa de quem? De um Salvador, de alguém que pudesse se colocar em lugar dela. Por que eu enfatizo isso? Para que você entenda que aqui, a palavra aqui, a questão do servo não se refere a Israel, mas se refere sim a um dentre o povo, que é o servo do Senhor, né? Jesus ou Yeshua, não importa, né, qual o nome você vai colocar aí, mas é a mesma pessoa que vem como Salvador, não é isso? Na verdade, Ele carregou nossas doenças e nossas dores. Ele sofreu, contudo nós o considerávamos culpado, castigado e aflito de Deus. Essa profecia aqui se cumpre lá em Mateus. Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus? Lá em Mateus capítulo 8, versículo 17. Abra comigo se você puder. Mateus 8, 17. Vai dizer assim: Versículo 16 também, amém? Ao anoitecer, muitas pessoas mantidas sob o poder de demônios lhe foram trazidas. Ele expulsou os espíritos com a palavra e curou todos os doentes. 17. Isso aconteceu para se cumprir o que disse o profeta Yeshayahu, que é Isaías. Ele tomou sobre si nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Eu estou lendo Mateus, capítulo de número 8, versículo 7, que foi exatamente o que o profeta falou 700 anos antes do fato acontecido. Como nós entendemos então que se cumpre? Ora, o relato, o acontecimento, a testemunha ocular, contra isso não há contestação. Quando você fala alguma coisa assim, você vê, você pode contestar, mas quando o fato é acontecido, a Bíblia fala, deixa claro aqui em Mateus. E Mateus escreveu para os judeus. O Evangelho de Mateus foi escrito para judeus, e aqui está dizendo, ele tomou sobre si nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Ainda mais alguns textos, eu quero ler com você, lá em Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, versículo de número 28, eu estou pegando referências tudo na Bíblia judaica,
Eu faço questão de mostrar isso aqui, amém? Aqui, pode ver que eu estou usando a Bíblia judaica, estou aqui em Isaías e estou pegando as referências lá na Brit Hadashah, ou Novo Testamento, como nós chamamos, mas eles chamam de Brit Hadashah. Então você veja bem aqui, ó, Hebreus 9, 28. Vamos dar uma corrida até lá, amém? Que é importante nós estarmos acompanhando, amém, esses textos. Hebreus 9, versículo de número 28, vai dizer assim, ó: também o Messias, tendo sido oferecido uma única vez pelos pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para lidar com o pecado, mas para libertar aqueles que esperam ansiosamente por Ele. Amém? Irmãos, quando Israel diz que o servo ali é a nação, entendeu? Eles estão esperando um outro Messias que já veio. Eles estão indo totalmente contra, porque como eles podem esperar alguém que já veio? É complicado isso. Seguindo aqui, ainda referente a esse texto, lá em 1 Pedro 2, 24, Pedro 2, 24, vai dizer assim, 1 Pedro 2, verso 24, Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo, sobre a estaca, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor que cuida de vocês. Então veja bem, a gente está pegando aqui o texto do profeta, que se refere ao Messias, e lendo textos lá de Mateus, de Hebreus, de Pedro, que atestam que se cumpriu nele tudo aquilo. Vamos à frente ainda. Yeshayahu, capítulo 5, ou Isaías, capítulo 5, mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Todos, como ovelhas, nos desviamos, como um tomou o próprio caminho. Mesmo assim, Adonai pôs sobre ele a culpa de todos nós. Olha aqui. Cada vez mais nós vamos lendo e se aprofundando na leitura, a terceira pessoa do singular, ele, é cada vez mais enfatizada, tanto quanto também a primeira pessoa do plural, referida à nação, referida às pessoas, também enfatizada, ele e nossas. Ele tomou, nós pecamos, ele tomou, nós transgredimos, amém? Então alguém sempre se colocando na brecha, alguém sempre se oferecendo como sacrifício, alguém sempre vindo para resolver o problema de alguém que tem muitos problemas, como nós vemos lá em Isaías 59. Iniquidade separou a nação de Deus, as mãos cheias de sangue e os lábios falando mentira. Então nós não podemos ir contra o que o texto nos ensina. A profecia de Isaías 53, ela é categórica.
ela deixa claro, amém, que esta profecia foi cumprida, que nós temos um Salvador, amém, que Ele é apto para salvar, amém, que Ele foi entregue como ovelha muda e não abriu a sua boca, pelo contrário, se entregou, amém, para remir os pecados de Israel, os pecados da nação judaica, amém, tanto quanto também o pecado de toda a humanidade. Isso é maravilhoso. Vamos voltar lá e vamos ler, pegar essa questão, porque é importante. Eu quero ler com você, lá em Isaías 42, olha que interessante isso aqui. Quando fala Israel, mas fala também sobre os gentios. Olha que diz lá: eis que meu servo, a quem sustento, meu escolhido, em quem tenho prazer, pus meu espírito nele, e ele trará justiça aos goim. Olha que interessante. Ele trará justiça aos goim, ou seja, os gentios. Goim aqui na Bíblia judaica, é estrangeiros, são gentios, somos nós, amém? Então, ao mesmo passo que Jesus, ele pagou o preço da iniquidade de Israel, também ele pagou o preço da iniquidade dos gentios. Quando aquela mulher cananeia foi até Jesus, ele estava com seus apóstolos ali, comendo, e ela vai pedir a ele uma cura. Ele fala para ela assim: mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ela diz assim, sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas. E ela se refere a ela, ele se refere a ela, que é uma gentílica cananeia, e ele fala assim: nem em Israel eu vi tamanha fé. Ou seja, ele se volta a ela, dando o entendimento de que Jesus veio para redimir Israel, mas também para alcançar os goim, para alcançar os estrangeiros, para alcançar os gentios. Quando aquele centurião romano vai até Jesus e pede para que Jesus pudesse mandar uma palavra de cura ao seu servo doente, e Jesus, amém, Yeshua, ele se prontifica a ir até lá, ele fala assim: não, eu não sou digno que você entre em minha casa, basta que você envie uma palavra. Era um centurião romano, um goi, um gentil. E veja bem, irmãos, ele fala assim, nem em Israel eu vi tamanha fé, vá que o teu servo já está curado. A palavra relata que aquele homem, ao chegar em sua casa, um servo dele já corre ao encontro dele e fala: Senhor, o teu servo já está curado. E ele pergunta: aqui instante, em que hora foi isso? Ele fala: em tal hora. E ele lembra que foi exatamente o momento em que Jesus liberou a palavra de cura. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e as cravou na cruz, no madeiro, na estaca. Não importa como você chama, o que importa é que o sacrifício foi feito. Amém? Então eu quero enfatizar que o texto aqui se refere não a uma nação que a Bíblia relata que transgrediu várias vezes, uma nação pecadora, mas se refere a um homem, a um servo enviado de Deus, que a gente tem que reconhecer que esse servo é judeu, vem da linhagem judaica, mas ele veio para pagar os pecados dos judeus, tanto quanto também os pecados dos gentios. Amém? Ainda que o texto, amém? Ainda que maltratado, foi submisso. Ele não abriu, estou lendo Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ainda que maltratado, foi submisso, ele não abriu a boca. Como um cordeiro levado à morte, como uma ovelha silenciosa diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Depois da prisão e do sentenciamento forçados, ele foi levado. Olha que interessante. O versículo 8, irmãos, eu quero enfatizar aqui. Ele diz assim, depois da prisão e do sentenciamento forçados, ele foi levado.
Ninguém da sua geração protestou por ele ter sido eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo. Olha aqui, ó. Nenhum daquela geração, que geração? A geração dos que viviam com ele. Ninguém se levantou ali. Por causa das transgressões do meu povo. Olha como o Isaías coloca. As transgressões do meu povo. Ou seja, que povo que está falando, irmãos? Está falando de Israel. Como que Israel pode se colocar no lugar do servo? Se Israel não tem condição de ser sacrifício de nada, porque Israel está em pecado. A Bíblia vai dizer aqui que logo após o profeta Isaías vem Jeremias, e logo em seguida o povo é levado cativo para a Babilônia por causa do pecado, porque transgredia a lei, foi levada cativa. Como que Israel pode ser servo? De maneira alguma. O servo se refere realmente a Jesus, a Yeshua HaMashiach, ao Messias. Ele é o Salvador. Amém? Tanto de judeus quanto dos gentios. Paulo, nas suas cartas, deixa isso bem claro. Amém? Paulo, que foi levantado como os apóstolos dos gentios. É isso? Shaul Rachalia, como chamam os judeus. Amém? Diz aqui, ó, por causa das transgressões do meu povo, que merecia o castigo, foi-lhe dada uma sepultura entre os ímpios, em sua morte ele estava com o rico. Amém? Eu quero terminar aqui essa reflexão, esse ensino, lendo com você ainda com base nesse texto, lá Mateus, amém? Vamos lá em Mateus, capítulo 27, Mateus 27, versículo 11, do versículo 11 até o versículo de número 26, diz assim, ó. Enquanto isso, Yeshua foi levado ao governador, que lhe perguntou, você é rei dos judeus? Respondeu Yeshua, as palavras são suas. Mas ao ser acusado pelos principais Coarim ou fariseus, a palavra Coarim aqui, porque a Bíblia é hebraica, quer dizer fariseus, e pelos anciões, ele não respondeu nada. Então Pilatos lhe disse, você não ouve todas as acusações que estão fazendo? Entretanto, o governador ficou muito admirado porque Yeshua não disse nenhuma palavra para rebater as acusações. Era costume do governador, por ocasião da festa, soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naqueles dias estava ali um prisioneiro muito conhecido chamado Yeshua Barrabá. Portanto, quando a multidão se reuniu ali, Pilatos lhe disse, qual destes vocês querem que solte, Barrabás ou Yeshua, chamado Messias, porque sabia que o haviam entregado por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou um mensageiro, deixe em paz esse homem inocente. Hoje sofri muito em sonho por causa dele, mas os principais Coanim, fariseus e os anciões convenceram a multidão a pedir a libertação de Barrabás e a execução de Yeshua em sua estaca. Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Perguntou o governador. Barrabás. Responderam eles. Pilatos lhe disse, que devo fazer então a Yeshua, chamado o Messias? Todos eles disseram, execute-o em uma estaca.
Execute em uma estaca. Quando ele perguntou por quê, que crime ele cometeu, eles começaram a gritar mais: executem em uma estaca. Quando Pilatos percebeu que não obtinha nenhum resultado, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: minhas mãos estão limpas do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o grupo respondeu: o sangue dele está sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos o soltou, Barrabás, como havia pedido. Entretanto, mandou açoitar Yeshua e entregou para ser executado em uma estaca. Irmãos, o texto é muito forte, muito claro. Quando o profeta fala lá sobre a profecia, há 700 anos atrás, e dá relatos lá dos acontecimentos, é incrível a exatidão dos fatos. Lá diz, né? Nós vemos aqui, eu quero deixar isso bem enfatizado, porque é muito forte a passagem, irmão. Ó, ninguém da sua geração protestou por ele. Eu estou lendo Isaías 8, Isaías versículo 8. Ninguém da sua geração protestou, pelo contrário, aqui fala que os Coraninhos incentivaram a multidão para gritar: crucificam em uma estaca, ou em uma cruz, como é conhecido no meio cristão. Se cumprindo então a profecia de que de fato, amém, o servo aqui se refere a Jesus. Ele é o servo de Deus, ele é o que veio para remir os nossos pecados, ele é o nosso Salvador, amém. Versículo 27 aqui de Mateus: os soldados do governador levaram Yeshua ao edifício do quartel-general e o batalhão todo se reuniu ao redor dele, arrancaram-lhe as suas roupas e o cobriram com um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita, então ajoelharam-se diante dele e zombaram: viva o rei dos judeus! Cuspiram nele e usaram vara para bater na cabeça. Eu vou terminar a leitura por aqui, porque tudo que já foi lido, amém? Tudo que já foi lido, né, referindo-se à profecia de Yeshuyahu, Isaías 53, fica claro, é evidente que o texto se refere não à nação de Israel, como querem os pretensos judeus ortodoxos, mas ela se refere sim, né, ao servo sofredor, a Jesus, a Yeshua HaMashiach, ao Messias, ao ungido, ao Salvador da humanidade. Irmãos, isso é muito importante, amém? Quero colocar aqui uma questão importante. É isso? Lá no Targum, o que é o Targum? O Targum é um livro inspirado judaico, ele é datado de antes de Jesus. E o que é o Targum? O Targum são escritos judaicos traduzidos para o aramaico. É isso? E o Targum fala exatamente isso. E o Targum, lá, os judeus, eles compilavam, escreviam e já colocavam uma interpretação. Interessante, lá no Targum, o capítulo 52 de Isaías, e o versículo 13 que nós lemos aqui, deixa eu pegar aqui para a gente poder deixar bem claro. Lá no Targum, o capítulo 52, o versículo de número 13, citado aqui, lá eles colocam assim, porque eles já colocam uma interpretação. Lá eles leem assim: vejam o meu servo Messias. Eles colocam assim lá. Você pode pesquisar na fonte. Targum é um tratado judaico. Está lá. E o Talmud, que também é um outro relato bíblico, um outro livro sagrado judaico, eles falam sim que lá o Messias é chamado de o leproso, aquele que está entre os doentes. Está lá no Talmud. Entendeu? Então, nos escritos antigos, nos tratados antigos, já está lá colocado que realmente, né, o servo aqui de Isaías 52,
13 e segue-se ao 53, mostrando que aquilo que nós acabamos de entender, fica claro que realmente o servo, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, e que a profecia se cumpriu, e que nós hoje, meu irmão, você hoje, amém? Independente de nação, quer seja judeu, quer seja americano, brasileiro, colombiano, inglês, não importa que nação seja, amém? Jesus veio para todos, Yeshua, o Messias, veio para todos, amém? A salvação está aberta para todos, amém? Ou seja, todo aquele que confessar o seu nome e crer na sua palavra, esse será salvo por ele, porque ele é o Salvador, amém? Ele é aquele que de fato, amém, pode nos salvar. Aliás, pode não, ele já nos salvou. A palavra diz assim, e ele intercede por nós, amém? Ou seja, continua ali, à destra de Deus Pai, né? À destra do Senhor, à direita do Senhor Todo-Poderoso, não é isso? Está ali intercedendo por nós, amém? Só aguardando aquele grande momento, irmãos, que a Bíblia diz que ele voltará, como nós lemos, que ele voltará a segunda vez para se encontrar com o seu povo. Eu espero que você que acompanhou comigo essa mensagem hoje, essa reflexão, você que ainda não tomou uma decisão, ainda não se convenceu realmente que Jesus veio, amém, para te remir, para salvar você, para te dar vida eterna. Ele veio para isso. Basta que você confesse o nome dele, né? Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, se confessares com a tua boca e crê em teu coração que Jesus, Yeshua, morreu e ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Assim você será salvo por meio de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, amém, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, amém. Compartilhe essa mensagem, amém. Leve ela por meio do canal a outras pessoas para que elas possam também, amém, ter essa informação tão importante, amém. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Eu quero orar com você, amém. Senhor, nosso Deus, querido e eterno Pai, nós agradecemos por esta reflexão, por este momento tão maravilhoso, esta comunhão tão íntima com o Senhor. Ó Pai, abençoa e obrigado, porque, ó Pai, o Senhor um dia levantou uma nação por meio de Abraão, ó Pai, a nação israelita. O Senhor, meu Deus Pai, através dela, ó Deus, levou o conhecimento, meu Deus Pai, a outras nações, ó Deus, e através do Salvador remiu o pecado da humanidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.